que te perdoa dentro de mim, esperes. Porque está batida minha alma, porque te perdoa dentro de mim, esperes. Porque ele não se esquece de ti, não, ele nunca desiste de ti. Esperes, confia nele, esperes, descansa nele. Pois pode passar o céu, a terra e o mar, a sua palavra não passa, a sua palavra não passa. Pode passar o céu, a terra e o mar, a sua palavra não passa, a sua palavra não passa. Aquieta minha alma, faz meu coração viva. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, gente, shalom. Eu estou fazendo teste no computador hoje, por isso que eu tô olhando para cá, porque a minha imagem está embaixo. Vamos orar? Eu me comunico com vocês, batendo a palminha, mandando o coração, tá? Para eu me situar aqui. Vamos ver se eu consigo me arrastar para cá. Não, não é igual o Zoom, né? Ok. Shalom, vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Queremos agradecer pela presença de Deus. Queremos louvar. Feche os seus olhos, levante a sua cabeça, inspire pelo nariz, respire fundo, solte ar aí, né? Quando a gente relaxa, quando a gente enche o nosso pulmão, nosso cérebro de oxigênio, a gente está trazendo equilíbrio, está trazendo calma, porque o oxigênio ele acalma, ele traz equilíbrio. E quando a gente vai relaxar, porque vai trazendo relaxamento, a gente vai irrigando, vamos dizer assim, o córtex pré-frontal, que é onde está o filtro crítico. Então a gente fica desarmado para entender o que o Senhor quer fazer. Porque hoje a gente vai falar de crenças, e é um grande desafio para a gente que atende pessoas. O mecanismo de defesa nosso é muito alto quando a gente começa a conversar. Então o nosso consciente, ele está tentando se defender o tempo inteiro. E é por isso que a gente respira, né? Para que o Senhor nos acesse. E eu quero declarar aqui o governo de Jesus Cristo, o senhorio dele, o poder do Espírito Santo nos conduzindo, nos direcionando. Eu vou aceitando o povo pelo celular. Feche seus olhos, respire comigo. Inspire em 4, segure em 2 e solte no 5 ou no 6. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire novamente. Enche o seu pulmão de ar, enche o seu cérebro, enche o seu diafragma. E aí solta. Vamos nos aquietar. Você inspira novamente. Senhor, eu quero declarar que a tua presença é mais valiosa do que todo ouro, toda prata, mais valiosa do que a vida, porque tu és a nossa vida, tu és tudo que nós temos, tu és o nosso bom tesouro. Aliás, o Senhor é o verdadeiro tesouro, a tua presença é o nosso consolo, a nossa força. Nós queremos render graças ao Senhor, declarar, Senhor, que toda honra, toda glória, adoração e louvor pertencem a ti, nós rendemos a ti o louvor e adoração devidas ao teu nome, entregamos a ti, dedicamos a ti, rendemos a ti. Todas essas terças-feiras que nos encontramos para orar,
para ensinar, para profetizar. Deus, eu quero clamar que onde tiver um filho teu ouvindo, Senhor, essa oração hoje, que ele seja acessado agora pelo poder de Deus, que ele seja alcançado, onde chegar o som da minha voz, se manifeste o poder e a glória de Deus. Senhor, que as casas sejam cercadas com a muralha de fogo agora, cobertas com o poder do sangue do Cordeiro, cercada com os anjos de guerra, de libertação, de livramento. Que, Senhor, hoje subamos um nível a mais no entendimento, na revelação, no destrave mental da nossa consciência, inconsciência, pré-consciência. Em nome de Jesus, eu declaro: haja luz, como filha de Deus, como aquela que recebeu autoridade. Luz, haja luz, derrama luz na nossa escuridão, ilumina as nossas trevas, Pai. Em nome de Jesus, te invocamos, te invocamos. Toca agora na chamada de vídeo, na live, na conexão, no Wi-Fi, na internet, também no gás, na luz da nossa casa, energia elétrica, na água, nas paredes, no teto, no chão. Dá ordem a teus anjos hoje que vão trazer novas ferramentas para um romper. O Senhor nos chamou para governo, o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda. Se temos vivido aquém da proposta bíblica, Senhor, hoje nós queremos sair, nos dar as ferramentas para os profetas que estão conosco aqui, Pai. É o meu clamor em nome de Jesus. Senhor, obrigada, obrigada. Nós dedicamos a Ti esse tempo, Senhor. Queremos Te adorar, queremos bendizer o Teu nome. Aleluia. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Aleluia. O Senhor é bom. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, obrigada, Senhor. Ainda que eu não consiga falar como eu gostaria, Senhor, mas é o Senhor que faz. O Senhor acessa lugares que a minha voz pode não ir, que o meu intelecto não alcança, mas o Teu Espírito faz essa obra. Por isso, Senhor, te damos o primeiro lugar, a liberdade de atuar conforme a Tua vontade. Guarda a família de cada um enquanto estamos aqui e usa os Teus filhos hoje também, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje vamos falar de crenças. Crenças. Eu estou olhando para lá que eu estou recebendo o povo, tá, gente? Vamos, sem delongas, vamos direto ao assunto? Eu vou ler um pouquinho. Eu tenho um caderno, assim, bem antigo que eu resolvi pegar. Eu estava escrevendo algumas coisas novas, mas eu falei, eu vou lá acessar aquele caderninho. Então, eu vou ler em 2 cadernos hoje. Crenças são programações mentais. Vocês estão me ouvindo? Porque esse fone, ele blinda todo o meu som. Então, eu não ouço direito nem o pessoal entrando aqui. Ok. Crenças, programação mental. Construída a partir de vivências que podem ser instaladas em várias fases da vida, desde a gestação até a vida adulta. Então, crenças são programações mentais que são instaladas com as nossas vivências, desde o ventre da nossa mãe até a nossa vida adulta, tá? Elas são instaladas principalmente no nosso inconsciente e também no pré-consciente. O pré-consciente é aquele lugar, eu até coloquei uma figura aí do iceberg. A nossa mente, deixa eu fazer uma explicação para vocês entenderem. A nossa mente, ela é como se fosse um iceberg. Tudo que está no nosso consciente, que a gente lembra da nossa vida, do dia a dia, está na nossa consciência, naquilo que a gente lembra, que a gente sabe fazer, que a gente conhece, que a gente tem informação fresca na mente, está tudo no consciente. Esse consciente equivale a mais ou menos, isso é segundo Freud, tá? 10% de toda a nossa mente está no consciente. Eu sei o nome da Poli, da Janaína, da pastora Ângela, do pastor Moacir, eu falei os que estão abertos aqui. Eu sei quanto custa o meu apartamento, eu sei quem está na portaria hoje, eu sei... Coisas que a gente sabe, eu sei até que ano eu estudei, eu sei quantos irmãos... Consciente.
No nosso pré-consciente, que é cerca também de 10%, estão as memórias que você pode acessar mais facilmente. A paz do Senhor, querido. Seja bem-vindo, Jailson. Depois a gente fala, você está no Brasil ou a Lu veio sozinha com as crianças? Depois me dá notícia. Aí, tá, e aí, aquela coisa que você acessa, tá bom, depois eu falo com ela, meu irmão, então, com mais facilidade, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Precisar de alguma coisa, estamos aqui. Pastor Moacir pode também te dar uma força, tá? A gente aciona com mais facilidade. Um exemplo, rapidamente você lembra da cor da blusa que você não está na sua memória agora. Mas você, poxa, que blusa que eu vesti no domingo? Você faz um esforço, você aciona o pré-consciente. Você aciona o pré-consciente. Então você lembra, eu botei a blusa vermelha. Eu botei o vestido tal. Pré-consciente, aquilo que você acessa quando você faz um esforço, tá bom? Então você acessa mais facilmente. Mas o que está no inconsciente, queridos, a gente não acessa com facilidade. O que está no inconsciente, é aquilo que move a nossa vida, as nossas reações, as nossas emoções, os nossos comportamentos do dia a dia. E pela razão a gente não acessa esse lugar. Então, 80% da nossa vida, ações, reações, emoções, comportamentos, são conduzidos pelo nosso inconsciente. E o que está no inconsciente foi alimentado durante toda a nossa vivência, nossa história, nossas experiências de vida. E é ali, principalmente, que se instalam as crenças. As crenças podem ser positivas ou negativas. Eu vou dar uma outra definição de crenças, deixa eu ver se eu... tá. É uma percepção interna também, né? Programação mental e percepção interna. É o jeito que você olha, é como se fosse um filtro para você olhar e julgar tudo que está acontecendo no seu externo, inclusive com a sua vida. Um exemplo, experiências vividas repetidamente registram-se em nossa mente e se reforçam todas as vezes que situações semelhantes se apresentam. Aí, a gente vai e reage da mesma maneira que a gente sentiu lá atrás. Como as crenças são instaladas desde a gestação até a fase adulta, isso é legal de falar, elas vão se fortalecendo nos ambientes familiares, na escola, nos lugares de amizade, no meio social, igreja, trabalho, localidade, o ambiente onde você convive, mora. Eu moro em certa comunidade. Você pode reparar que há um padrão comportamental e de mentalidade em certos locais, é um pensamento coletivo. Todo mundo acha que, assim, vou dar um exemplo aqui, você na barriga da sua mãe já ouvia o seguinte, já sentia, porque as crenças, querido, não é só o que você ouviu, tá? É uma percepção que você tem quando uma emoção é causada. Então, na barriga da tua mãe, sua mãe brigou com seu pai gritou, a gente não tem dinheiro para ter esse filho. Essa sensação que foi passada através da emoção da mãe para você pode ter ficado instalado inconscientemente em você. Então você cresce e aí várias situações vão acontecer para reforçar aquela crença dentro de você. Então você viu muito, a gente não tem dinheiro, dinheiro não nasce em árvore. Criança, para de gastar água, aqui todo mundo é pobre. Essas repetições, anota aí o seguinte, as crenças são instaladas por repetições, tá sempre ouvindo a mesma coisa. Aqui a gente é assim mesmo, a gente sempre foi pobre. Dinheiro é sujo, rico é ladrão. A nossa família tem um DNA de enfermidade. Sabe essas coisas que a pessoa vai ouvindo a vida toda? Gera uma crença que se torna uma verdade absoluta. Não é uma verdade, mas para a pessoa se torna uma verdade absoluta.
ou ela também é formada por forte impacto nas emoções. Seu burro, não faz nada direito. Só me diz se eu tô gritando, tá, gente, por favor. Seu burro, não faz nada direito. Você não consegue fazer nada. Nunca tá bom o que você faz. A criança cresce com a crença de que ela não é capaz, de que ela não é boa o suficiente. Crença não falada. Sabe aquela criança? Ó, ela se instala ao longo da vida toda, tá? Ambiente de igreja. Gente, se você faltar o culto de quarta-feira, você vai pro inferno. Isso é uma crença. Eu tô falando porque eu já ouvi. Não estou inventando. Eu ouvia. Então a gente tinha medo de faltar o culto de quarta-feira com temporal e tinha que ir nadando para a igreja, mas para não ir para o inferno. Então, tá rindo? Então essas crenças vão se instalando, crenças religiosas, crenças sociais, que a gente vai ouvindo e se reforçam dentro de nós. Então aquela criança que não ouviu nada, mas ela só recebia atenção, afeto, quando ela era boazinha ou prestativa, quando ela fazia alguma coisa boa ou prestativa. Aí vai se instalar uma crença. Aquela criança que só recebe elogio, só é abençoada se ela fizer algo aparentemente prestativo ou bom. Então ela cresce pensando o seguinte: se eu não fizer, eu serei um inútil. Eu não serei amada, eu não serei aceita, eu não sou boa o suficiente. Então, é uma pessoa que vive fazendo. Aí se converte, vai para a igreja, quer fazer, da mesma maneira. E aí não parou para questionar o modus operandi dela. Ela não parou para olhar, para observar aquilo que ela faz no automático sempre. Não, eu sempre fui assim. Porque ela cresceu com várias crenças. Pense aí numa crença, comece a identificar crenças que foram instaladas em você desde a sua infância. Ela é doentinha, não pode fazer nada. A criança vai crescendo encostada, porque ela não se acha capaz. Ela nunca é boa. Ó, isso aí não é para nós. É para os outros. Entendeu? Nós somos descendentes de escravo, você sabe, né? A gente tem o DNA assim. Sabe essas coisas que você ouve? Que te limitam? Legal falar isso também. As crenças podem ser positivas ou negativas. Crenças positivas nos ajudam a superar desafios e gerar ações de sucesso. Infelizmente, Carol, a frase é bonita, mas acaba definindo a pessoa. Por quê? Porque eu acabo me definindo naquilo que eu faço. A gente entende que o que eu faço... Peraí, gente. Porque entrou uma... O que eu faço repetidamente... O que eu faço repetidamente é a minha realidade. E a gente acaba se definindo pela crença, mas realmente nós não somos aquilo que a nossa mente aparentemente diz que somos. Inúteis, incapazes, pobres, inferiores. Eu tenho um exemplo na minha própria vida, que quando a gente era pequena, minha mãe não me deixava abrir geladeira. Porque também eu era bagunceira, né, gente? Vamos combinar. A pessoa aqui, eu era hiperativa. Eu tenho certeza que eu era. Amém. Eu tenho certeza que eu era, porque... Meu Deus, coitada da Ângela, ela era muito engraçada. Aí minha mãe não me deixava... Aí, ó, sempre foi. Abrir a geladeira por alguns momentos, eu não sei se foi sempre, mas isso se instalou. Por quê? Porque quando a minha mãe me proibiu, você não pode mexer, não sei o quê, na minha mente... Eu pensei o seguinte: eu não tenho direito. E eu cresci com essa bênção de achar que não tinha direito e me achar inferior.
Depois, com o tempo, eu tinha liberdade. Eu podia ter feito. Mas eu não fiz, porque a crença que se instalou é: eu não tinha direito, eu era inferior. Quem era eu para abrir geladeira de alguém? Então eu chegava na casa de um amigo, me dá um copo d'água, pega lá na geladeira. Irmãos, não está entendendo como eu chegava para abrir a geladeira cheia de culpa, cheia de medo de, meu Deus, quem sou eu? Eu não sou digno, eu não sou digna. Você está entendendo que uma experiência, um forte impacto na emoção, na nossa emoção, quando nós somos pequenos, pode causar uma trava emocional, uma crença limitante na nossa vida? Durante anos eu me achei inferior e sem ser desvalor, sem ser capaz, sem ser digna de abrir a geladeira de um amigo e de alguém. Eu dava toda a liberdade para os outros, mas eu não tinha, porque na minha mente a crença dizia: quem é você? Ao longo dos anos da vida, coisas similares, situações parecidas foram acontecendo, parecidas com isso, que me levavam a reforçar isso, porque eu sempre reagia da maneira que a crença tinha virado uma verdade absoluta. E aí, sempre que a gente se depara com situações que nos remetem a esses eventos, nos causam as emoções. No meu caso, era dolorosa. A pessoa que sempre recebeu crítica, ela desenvolve a crença do perfeccionismo. Nunca está bom. Né, pastor Moacir? Nunca tá bom. Olha, a roupa da pessoa tá limpa, impecável, branquinha, é aquela coisa linda, mas tem um pontinho preto na lapela. Mas um pontinho. Adivinha, ou adivinha não, né? Adivinhar não pode, né? Profetiza aonde eu mirava no pontinho preto. Meu Deus, tem um pontinho preto. 99% do negócio estava bom. Mas o 1% incomodava o perfeccionismo, porque é muito crítica. Cresceu falando, a casa não está varrida direito, mas eu passei pano. Eu estava contando ontem para o pastor Moacir, vou confessar meu pecado, meu crime. Eu varri a casa 5 vezes. Vassoura de piaçaba, vassoura de pelo, aí vinha com pano úmido, depois eu vinha com a cera, passava em ceradeira, aí passava o pano seco, se ficasse um fiapo de cabelo, mas eu tirava tudo de dentro da minha casa. Eu tirava sofá, eu tirava armário e lavava no sapato. Gente, era uma loucura. Se alguém entrasse de sapato sujo na minha casa, eu tinha até quase um piripaque. Porque eu cresci achando que nunca estava bom. Porque sempre que eu ia fazer, quando eu não sabia fazer, não estava bom. Minha mãe era perfeccionista, exigente. Então acabou uma transferência de crença. Faz de novo, não está bom, nada que você faz está direito. Tem que fazer agora, tem que fazer do meu jeito. Aí eu botava a mesa virada para a janela, ela botava virada para a porta. Mas eu que arrumei a casa. Entende que essas coisas vão sendo geradas? E eu te pergunto, qual é a crença que foi instalada quando você estava na barriga da sua mãe? Que você não tinha direito? Que você não sabia nada? Que você era incapaz? Qual a crença que te causou medo? Qual a crença que te causou culpa? Crenças negativas têm o poder de limitar nossas conquistas. Aprisionam ações. Você quer agir, mas algo te aprisiona, porque a crença diz, é melhor não fazer, porque pode ser que dê errado. É melhor não tentar, porque... Então a pessoa nunca faz, porque ela nunca tem certeza, ela está sempre com medo. Sempre com medo. Um medo, uma culpa, uma insegurança, uma comparação. Pessoas que se comparam demais foram comparadas na infância. Ó, viu? O filho da fulana sabe fazer, você não sabe. Ó,
a filha da fulana passou de ano, você não passou. Comparações, a pessoa cresce com parâmetro na outra pessoa, no outro. Aí o indivíduo cresce, o sujeito, como diz Freud, cresce se comparando ao outro. E aí sempre se coloca quem? A pessoa que nunca consegue fazer uma escolha porque ela não é perfeita. Ah, mas se der errado? Quantas pessoas, até pessoas aqui, né, Carol? Ah, mas e se der errado? A pessoa não faz. A pessoa tem dificuldade de se desconectar do ciclo passado, das pessoas de outra igreja. Não sai nunca, sempre vai acumulando, vira acumulador. Crenças, irmãos. Crenças, elas nos limitam, se for limitante, em agir ou não. Vamos lá. Ó, aprisiona nossas ações, manifestam os sabotadores da mente e a gente perde oportunidade. Em questão a críticas, né? Ou você cresceu com aquela questão de culpa. Sabe aquela pessoa que tem tudo para romper, para comprar sua casa, para comprar seu carro? Queridos, vida de qualidade é direito nosso. O nosso coração não está na riqueza. Mas vida de qualidade foi para o que Deus nos fez viver. Até porque eu posso ajudar muito mais pessoas com muito mais condições. Eu posso estender a mão, investir, dar uma carona. Se eu tivesse carro, daria carona para um monte de gente para a gente fazer um monte de coisa. Iria em muito mais municípios que hoje ainda não vou. Entende? Então, coisas que limitam a nossa conquista, por exemplo, culpa. Sabe aquela pessoa que não avança? Você olha e fala, meu Deus, que potencial! Cheia do Espírito Santo, cheia de dons. Poxa, é inteligente, estudou, se formou, fez pós, mas não consegue construir sua coisa. Quando consegue, ela volta atrás, ela não termina o que ela começou porque ela tem culpa. Sabe o que ela pensa? Poxa, mas minha mãe não conseguiu. Poxa, mas meu irmão não foi. Mas o outro não foi. Por que eu vou? Ela não se acha merecedora. Você está identificando? Dá um joinha. Você está identificando crenças na sua vida? Porque eu estou dando alguns exemplos, mas você pode estar identificando aí. Dá um joinha aí. Deixa eu ver se eu falei de tudo que está escrito, porque é tanta coisa. Você que pensa, sempre que vem um desafio, eu não consigo, eu não mereço, eu não gosto assim, é melhor não tentar, não é para mim, a riqueza não é para mim, a saúde, Deus falou, né, mas ainda está no corpo, nem a fé a pessoa consegue. Entrando mais um aqui. Irmão, eu quero pedir para você vigiar com aquilo que você ouve repetidamente. Começar a questionar, porque a gente ouve sempre. Por isso que o ambiente é muito importante. Aquilo que a gente ouve sempre se torna uma verdade absoluta. Se você vai absorvendo, você tem que questionar o que vem na sua mente. Ah, mas isso aqui precisa de muito dinheiro. Questione isso. Ah, eu só vou conseguir viajar para a Espanha quando eu tiver, eu não sei, quando eu tiver muito dinheiro. Questione isso. Eu quero propor um exercício. Você vai escrever só o nome da crença que você acha que. Ah, ainda tem um negócio legal. Tá. Tipos de crença. Não dá para dar tudo, tá? Não dá para dar tudo, mas assim, só essa aula que eu acho que já deu para você identificar que se você tem trava é porque existe uma crença, às vezes uma crença religiosa. Às vezes a pessoa não é batizada no Espírito Santo, não fala em línguas por causa de uma crença. Tá? E precisa investigar. Crenças podem ser crenças de identidade. Olha aí a Espanha. Viu que interessante? Crença de identidade.
como você se enxerga e como você enxerga os outros, tá? Porque a gente confunde também a identidade com aquilo que a gente faz. Ou então o nosso título. Quem você é? Eu sou pastora. Não, eu sou Ângela, né? Recebi a unção, a função pastoral sobre a minha vida. Mas a minha identidade é quem eu sou, é a minha essência. Não aquilo que eu faço, gente, tá? E aí pode ser de capacidade, eu não sei, eu não consigo, quem sou eu? Lembra de Moisés, gente? Lembra de Gideão? Eles passaram pelas mesmas coisas que nós, porque havia crenças instaladas. E a crença também pode ser de merecimento. Isso não é para mim. Dá para o outro. Sabe essa pessoa que sempre cede a sua vez para alguém? Sempre dá o que ganhou para alguém? Nem para ela mesma ela arruma a mesa. Mas quando vem visita, eu vou me incluir nesse balaio, tá? Quando vem visita, ela bota a louça de prata. Acumuladores. Pessoas que não se dão melhor. Eu vou ter que abrir para ler, porque, como eu falei, estou no computador, é meio novo para mim, tá? Eu vou ler tudo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício? Deixa eu ver se dá para ler mais alguma coisa legal aqui. Já falei isso aqui. Falei. Acabou que eu nem precisei ler muito. Legal. Deixa eu ver aqui também. Vamos fazer um exercício. Você primeiro vai escrever aqui aquilo que você acha que é uma crença na sua vida ou uma trava. Você vai escrever, eu vou abrir aqui e eu vou ler. E a gente vai fazer um exercício aqui. Outra coisa, deixa eu tirar uma dúvida. A gente vai repetir essa semana, né? O exercício da caneta é esse aqui, ó. Tá todo mundo me vendo? Ok. É esse o exercício da caneta, tá? A Polly gravou um vídeo lá explicando direitinho. A gente vai fazer essa semana de novo e eu explico por quê. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para a gente fazer esse exercício. Pega um papel, uma caneta, se você tiver. Aqui no computador, eu não sei onde é que eu leio. Vou ter que ler aqui. Pega o papel, uma caneta. Respire fundo. E escreve aqui para mim primeiro. A minha trava é. Semana que vem tem a continuidade com padrões, tá? Mentais e de comportamento. Então a gente vai limpando a nossa mente em nome de vamos destravar 100%. Porque Deus nos fez para destravar 100%. Rompendo crenças, tá? Crenças de merecimento, de identidade, crenças religiosas, crenças sociais, crença do ambiente onde a gente vive. Nós não somos igual a todo mundo. Nós somos filhos. Nós somos sal, nós somos luz. Então, nós somos diferentes, sim. Somos referência e vamos trazer o legado do Senhor. Isso, Carol. A nossa mente potencializa. Quando a gente é pequeno, a gente potencializa todas as emoções e a gente transfere para o restante da vida. Tem alguém com o áudio ligado. A Lili falou que tudo se transformou ela em alguém doente. É importante falar isso aqui, que ela falou assim, o Eterno me resgatou. O Senhor nos deu ferramentas para sair de lugares. Deus já nos deu autoridade. Hoje você tem a oportunidade de sair de lugares. Escreve aqui sua trava ou a crença que você acha que tem. Autorresponsabilidade, tá? Sou eu que faço, Deus me deu. Vai lá e faz, vai lá e muda, vai lá e se transforma, um posicionamento. Sentimento de inutilidade e de fraude. Você deve ter ouvido muito que você não prestava para nada, tá, Kátia? Que você não era boa o suficiente, que você não fazia nada direito, que você era falsa, mentirosa.
aqui o medo. Medo é aquela pessoa que sempre viveu debaixo de ameaça. Você nunca vai conseguir nada. Olha, crenças de ameaça, trava medo. Olha quantos medos. Sentimento. Ó, a mente paralisa. Tá. Gente, vamos fazer uma terapia online, Jesus. Isso aqui tá interessante. Escassez. Vamos lá, medo, comparação, merecimento, medo de largar algo quando é para mim. Medo de me lançar, desculpa. Medo, inferioridade. Meu Deus, vamos fazer uma live só pro medo. Tem muito medo aqui. Vamos fazer o seguinte, respire fundo comigo. Feche seus olhos, solte mãos e pés. O inconsciente não é acessado quando a gente quer, tá? Na razão. Ele emerge através de sonhos, de xistes. Sabe essas brincadeiras de mau gosto que a gente faz? Ah, Paraíba! Ah, tudo que me incomoda no externo está relacionado a algo que está dentro de mim, tá? Vamos fazer. Carol, qual a sua trava? Bota aqui. Não se esconde, não. Vamos respirar. Então, o inconsciente ele vem através de sonhos, de atos falhos, né? De brincadeira de mau gosto, de terapia, a fala, associação livre, fala, dentro do que você disse, você está dizendo algo, dentro do que você fala, você tem algo que você está dizendo, né? Simbolicamente, simboliza em coisas, ele sai através de manias, de tique, de vários momentos, e esse momento aqui é um dos momentos que vem à tona, vem na sua mente coisas, e a gente vai fazer isso aqui. Respira aí comigo, fecha os seus olhos. Oh, que vontade de falar em língua, Jesus. Muito bom. Aleluia. Inspira e solta pela boca, mas o mais devagar possível. Você vai inspirar. Fecha teus olhos, solta. Inspira novamente. Solta com calma pela boca, como se estivesse soprando mesmo a vela. Deixa sair pela boca e entrar pelo nariz, tá? Esse é o ciclo correto. Inspirar. Você que identificou o medo, a culpa, a vergonha, a insegurança, sentimento de incapacidade, você vai trazer à sua mente agora a cena que instalou isso. Vai vir na sua mente uma repetição, tua mãe falava alguma coisa. E às vezes até uma questão de fase adulta. Teu marido te deixou e falava, se ninguém vai te querer. Você é uma inútil, você é feia, ridícula. Gorda, magra, branca, preta. Olha a tua cor, olha o teu tamanho, olha o teu cabelo. Que te deixou num sentimento de inferioridade. Coisas que teu pai fez. Uma questão até de abandono. Traz aí tua mente uma cena que te trouxe essa emoção. Você consegue ouvir alguém falando? Você consegue perceber o momento em que essa trava específica que você colocou? Deixa os olhos fechados, Mari. Respira. Ok? Agora você vai se lembrar de uma promessa de Deus para a sua vida. Lembre de uma promessa ou mais. Pastora, eu não lembro de nenhuma promessa. Lembre de um versículo bíblico, um exemplo, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e bens proveitosos. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. A verdade absoluta é Ele. É a palavra. Então se lembra agora dessa promessa, dessa palavra,
Se lembra agora. E você vai usar agora essa palavra, você vai verbalizar. Primeiro você vai falar, eu renuncio este medo e essa crença. Você vai repetir comigo. Você vai rejeitar. Eu renuncio o medo, eu renuncio a inferioridade, a vergonha, a insegurança, a culpa, a incapacidade. Eu renuncio à paralisação. Seja o que for que tá te travando, que está impedindo de você fluir e romper. Filhos de Deus foram criados para governar, para vencer, para avançar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Agindo Deus, quem impedirá? 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. O Senhor é o Deus que te sara. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Traz uma promessa bíblica aí, traz uma palavra, traz uma profecia que você recebeu e segura agora. E você vai colocar no lugar desse sentimento que está vindo. Então agora você vai repetir para você. Você vai falar, ou medo, culpa, ou insegurança, você vai digitar, eu te rejeito culpa, eu te rejeito medo, porque eu recebi, me aproprio da palavra profética, da Bíblia, do que está escrito, e vai falar em cima disso, você vai substituir. Identifico a cena, o ato, você vai na cena. Uma surra que você tomou. E aí você vai falar, eu não sou essa surra, eu não sou essa palavra. Eu saio desse lugar, eu rejeito esse sentimento, essa emoção, porque eu recebi esta palavra. Substitui aí agora. Vai falando. Vamos interagir. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Pastor Moacir já ditou aqui. O meu Deus, segundo as suas grandes riquezas, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Confesse aí, verbalize a palavra de Deus, verbalize a promessa. Depois eu coloco uma dinâmica no grupo para vocês continuarem fazendo. Nós temos 50 pessoas aqui nessa live. Capacidade, medos e inseguranças. Carol, escolhe visualiza o momento que entrou e coloca a promessa em cima. Rejeita, renuncia. Olha, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Vestes de alegria, ao invés de luto. Quero ter autoridade através da fé. Você tem. Eis que vos dou poder, autoridade. Olha, aquele que começou a boa obra. Coloca o versículo em cima, coloca a promessa. O Senhor falou que vai me restituir, o Senhor falou que vai me dar um casamento, o Senhor falou que vai me mudar de região. A promessa ou a palavra que veio no teu coração. Lembra do forte impacto? Eu vou botar o exercício de repetição no grupo. Aqui é o forte impacto, você tem que visitar a cena. Meu Deus, vou fazer uma imersão só de cura da alma, Jesus. Aleluia. Vamos profetizar. Senhor, nós acessamos os lugares celestiais. O Senhor nos assentou com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não há impossíveis para Deus. Deus restaura os anos consumidos pelo gafanhoto. Meu Deus, muitas promessas. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eis que faço nova todas as coisas. Oh, Daniele, toma posse. Lembra de uma palavra e coloca aqui. O Senhor troca as vestes daquele que se sente culpado, você que se sente acusado por algo, vem na tua mente que você não é merecedor, porque houve um erro, porque houve um pecado, porque houve uma falha. O perfeito é Deus, só Deus é perfeito.
Meu Deus, olha só, 1 Pedro. Antes vocês não tinham identidade como povo, mas agora vocês são filhos de Deus, são povo de Deus. Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus muda o nosso DNA, irmãos. Não é a nível só de corpo, de emoções. Ele entra na medula óssea, ele muda o sangue, ele muda o nosso código genético. Hoje é dia de você se apropriar e mandar o medo embora. Deus falou que você vai avançar, então vai, avança. Se aproprie, confesse a palavra. A palavra é o pavimento, é a pavimentação do caminho que você vai andar. Você lança a palavra e pisa sobre ela. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus nunca vai se esquecer de ti. Shirley, você é filha amada, Deus jamais te abandonou. De maneira nenhuma lançarei fora. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pacto. Ele nunca quebrará uma aliança. Se ele falou, ele é real, ele vai fazer. Amém? Aleluia. Antes que formasse no ventre te conheci, saísse da mata te santifiquei para as nações te dei. Aí, ó, te dei como profeta das nações para arrancar, texto de Jeremias. Amém. Se os profetas tiveram alguma, eis que Deus é a minha salvação. Você que está digitando, fala isso, tá? Confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Bendito é o nome do Senhor. Muita presença de Deus que eu estou sentindo nesse lugar. Oh, Senhor, hoje é dia de cura e de restauração. E eu, Senhor, profetizo e declaro agora que não é só num nível corporal que a gente vê, é no nível que a gente não vê. Entra agora na medula óssea, onde se forma o sangue, e limpa as marcas da hereditariedade, das crenças que vieram através do cordão umbilical, do DNA, Senhor, da epigenética, em nome de Jesus, de uma mentalidade que foi forjada ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, coisas que não foram faladas, mas foram vistas. O pai que foi embora e a criança, o jovem, o adulto que cresceu achando que sempre seria abandonado e acaba entrando nesse padrão, porque a crença dele diz, eu vou ser abandonada mesmo, eu não sou digna de que ninguém fique. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eis que cria novos céus, nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais vós fogareis. É para hoje, hein? A gente já acessa a eternidade com essa palavra. Quem é contato Minas Gerais? Eu sou o Senhor que te sara. Ah, tá, Cris. Amém, amém, amém. Ó, se a Janaína quiser profetizar, pastor Moacir, pastora Ângela, apóstola Angélica, que a apóstola Angélica está cheia de criança de férias na casa dela. O AP, Anderson. E a gente, semana que vem, continua nos padrões, né? Os padrões são resultado das crenças, tá? Os padrões de comportamento e padrão mental é o resultado das crenças. Então, a gente vai continuar para arrancar a raiz. E vamos fazer os exercícios de repetição essa semana. Tá bom? Se alguém quiser. Amém. Aqui, pastora Ângela. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito Santo que opera em nós. Eu vi o Espírito Santo tocando na mente das pessoas, curando, trazendo cura emocional. Pessoas que ouviram que o casamento dele não presta porque tem dedo podre. Pessoas ouviram isso, que nasceram para ser infelizes, que não nasceram para ser felizes. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja liberto agora. Deixe o Espírito Santo tocar. Em nome de Jesus, seu casamento é feliz. O mundo não conhece essa felicidade, mas você conhece porque você tem o Espírito Santo da promessa. Que em nome de Jesus ele entre aí agora trazendo cura emocional, tirando isso do seu coração, da sua alma.
Em nome de Jesus, seu casamento é uma bênção, seu cônjuge é uma bênção. Profetiza sobre a vida, sobre o seu casamento, profetiza sobre a sua casa. Não deixa Satanás mandar dentro da sua casa. Não deixe esses pensamentos, essas crenças malignas continuarem dentro de você. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser aquilo que o Espírito Santo chamou para ser. O Espírito Santo está tocando agora. Eu senti ele tocando, eu senti. Então seja tocado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tocado agora. Seja mudado o seu pensamento em outro pensamento. Seu sentimento seja mudado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer e você fala que não é da vontade de Deus por medo. Por medo, você diz que não é da vontade de Deus, é mentira do diabo. Se o Espírito Santo te chamou, é porque ele te capacita, te direciona. É ele que faz, não é você que faz. É ele. Então receba agora em nome de Jesus. Você tem autoridade, essa autoridade foi dada na cruz. Ele te deu essa autoridade. Receba isso em nome de Jesus. Não permita que Satanás te roube essa autoridade. Você tem autoridade para declarar dentro da tua casa, para mandar embora. Você tem autoridade no nome de Jesus para botar esse espírito de medo, esse espírito de miséria debaixo dos teus pés agora. Em nome de Jesus, seja colocado, seja derrotado na tua casa agora isso. Em nome de Jesus, seja liberto, seja livre. Seja aquilo que o Espírito Santo te chamou para ser, em nome de Jesus, meus amados, em nome de Jesus, aleluia, amém. Amém, amém, concordância. Deus restitui aquilo que te foi roubado, em nome de Jesus. Amém? Jana? Shalom, igreja gloriosa do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja, que tremendo isso, né, nesse tempo de guerra, né, nas mentes, né, nos ares, nessa frequência, e a gente precisa declarar, não sei se você fez isso, mas coloca a mão na sua cabeça e profetiza isso, declarando a sua mente e o seu coração cativo o pensamento de Cristo Jesus, tudo que está escrito na palavra é a verdade, e ela seja entalhada em vossos corações. Não deixe a tua mente vagar, nem declarar aquilo que você não é, porque assim como você pensa, como está em Provérbios, assim você é. Então você é mais do que vencedor, você é alegre, a força vem do Senhor, você tem força, você tem alegria, você tem vigor, você é sábio, como está em Provérbios 8, e Yeshua é a própria sabedoria, se ele está em você, você é sábio. Toda inspiração, tudo que vem do Senhor, né, vem para você, e você tem a inspiração, a criatividade, né, como diz o apóstolo Davi Rebolo, né, a sua criatividade vem do Senhor, a criatividade, a sabedoria, a alegria, vem do Senhor, não vem de nada da terra. Então declara sobre isso, não deixe a voz do inferno, a voz do inimigo vencer a voz do Senhor. Tudo que a Bíblia diz que você é, né, que está escrito, você é. Então toma posse disso e luta contra isso, neutraliza os pensamentos de morte, né, que você sabe identificar aquilo que não vem do Senhor. Amém? E declara tudo que vem do Senhor é bênção, como está em Filipenses 4, tudo que louve o Senhor, isso pensai, tudo que ocupa sua mente, seja a palavra de Deus, em nome de Yeshua. Amém? É isso que eu queria declarar, e toda vez que vier um pensamento maligno, você declara, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o coração de Cristo, cativo o pensamento de Cristo, e o pensamento da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Declara, Amém. Canta sobre isso, né? Isso que ocupa sua mente é um pensamento de vida e não de morte. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Em concordância com a Janaína. Queridos, antes do pastor Moacir falar, não deixe essa live aqui de meio-dia ser mais uma reunião, um culto que você participa e você engaveta.
Nós estamos te dando ferramentas, ao longo desse tempo, ferramentas. Você já recebeu uma aula inteira sobre o capacete da salvação, que fala dos pensamentos, sobre o escudo da fé, sobre a espada do Espírito, que é a palavra. Ouça e coloque em prática. Um exemplo, o exercício da caneta é uma coisa simples, porque a gente falou sobre o poder da fisiologia. As palavras que você vai repetir, colar na sua casa, alguns fizeram, é importante, porque isso é que vai mudar as crenças. Mudando as crenças, você muda o resultado. Você muda o padrão comportamental e de mentalidade. E você muda as suas ações. E quando eu mudo as ações, eu mudo os resultados. Não é difícil, é simples, é só colocar em prática. Aqui é mais uma aula para você pegar essa ferramenta e usar. Não fique inchado com um monte de pregação. Você vê que o teu aqui é ensino e não pregação. Por quê? A gente se incha de muita informação e não sai do lugar. Cachorro correndo atrás do rabo, a roda do hamster. Quebra a crença da religiosidade, porque se encheu de informação, mas você não mudou. Deus, quando nos criou lá, quando criou Adão, ele fez o homem pleno. Por causa do pecado, o homem perdeu essa plenitude mental. A comunicação não era feita nem pela boca, pela palavra. Tanto é que quando você conversa com seu anjo, com Jesus, você fala na sua mente, o bate-papo. Com o mundo espiritual. Por quê? Dispensa fala. Dispensa fala. Mas tudo bem se falar, é uma bênção. Só que às vezes a gente não usa o que a gente está recebendo. Coloque em prática, irmão. Coloque em prática, não deixe esses tesouros se esvaziarem, se perderem. Vamos ouvir pastor Maci, que a gente já está terminando. Queridos, no momento da palavra, né, da ministração, eu senti uma dor aqui, como uma pressão, uma pontada no ombro. E não era comigo. Eu senti que alguém está debaixo de algo, de uma sobrecarga emocional, o que o Espírito me deu como discernimento, de que alguém estaria debaixo de uma sobrecarga emocional muito grande. E aí o Senhor me deu uma palavra, né? O Senhor me deu uma palavra que é Salmos, quando o Senhor fala sobre a unção do boi selvagem. Deixa eu ver aqui. Salmos 92, versículo 10, né? E declara: tu aumentaste o meu poder como o do boi selvagem e derramaste sobre mim um óleo novo. A unção, aquilo que tem sido liberado nessa live, te engorda. Essa unção do boi selvagem não é algo que vem de fora para dentro. Se eu não me engano, acho que é o profeta Isaías ou Jeremias que repete, né? Que fala sobre quebrar a cangalha do pescoço através de fortalecimento, né? A unção que despedaça o jugo. E o que eu entendo com isso? Deus está te fortalecendo de dentro para fora. Você já procurou intercessão, você já foi ministrado, já botaram a mão na tua cabeça, já oraram por você, como a Janaína falou, né? Você já recebeu tudo e agora tem que colocar em prática. A pastora já está falando sobre isso, de colocar em prática. A profeta Janaína falou do que o apóstolo David Rebolo fala. Você é a mente, é aquilo que vai encher você e te fortalecer. E é o que Deus está fazendo aqui. Então não há mais desculpa para não romper. O que o Espírito estava me trazendo é que estar debaixo de uma sobrecarga emocional é uma escolha, mesmo com situações que nos assaltam. Você não escolheu passar por um luto, você não escolheu passar por uma perda, você não escolheu passar por uma decepção, mas você escolhe permanecer nesse lugar. Permanecer no lugar da dor, permanecer no cativeiro é escolha. E as desculpas não existem mais. Deus está te fortalecendo. Então eu quero declarar isso para quem está sentindo isso. E a coisa está somatizando. Quando eu senti essa dor, que o Espírito de Deus está dizendo o seguinte: está somatizando.
se não tomar uma atitude agora, se você não tomar posse dessa unção agora, se você não sacudir do teu pescoço essa cangalha agora, você vai para o leito. Então é uma palavra dura, mas um alerta muito sério. Você não é coitadinho a partir do momento em que Cristo toma sobre ele as suas dores. Toda maldição foi levada na cruz do Calvário. Então o que eu faço com isso, pastor? Assumo o meu lugar como filho. Me posiciono como filho de Deus. Paro de ser mendigo emocional e assumo o meu lugar de príncipe na mesa do Senhor. Ele me levou à sala do banquete e o que ele estendeu sobre mim foi o estandarte de amor. Então agora eu sou filho. Independente do que os meus ancestrais fizeram, independente da casa paterna onde eu fui criado, independente das palavras que eu recebi por aqueles que foram meus tutores, meus pais, enfim. Eu agora em Cristo sou nova criatura. E preciso assumir isso. Eu quero repreender agora todo o espírito maligno, oh aleluia, que age como um cão lambendo as feridas. Acabou isso hoje em nome de Jesus. Pai, eu declaro que em nome de Jesus todo espírito maligno sorrateiro, escondido, que se camufla por um sentimento de autopiedade, por um sentimento de autocomiseração, é anulado agora na autoridade do nome de Jesus. Toda a escama que impede essa pessoa de ver, toda a cortina da dor, toda a catarata emocional que nubla a visão para que a pessoa não enxergue a sua realidade. Ó Deus querido, é cancelada agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós não admitimos que Satanás mantenha cativeiros ocultos. Todo cativeiro oculto, em o nome do Senhor Jesus, é quebrado agora. Toda fortaleza que Satanás encontra através de um espírito alquebrado, que se mantém sobre uma jurisprudência, ó Deus querido, de um emocional, de humilhação, de autocomiseração, de uma autopiedade disfarçada, Senhor, porque isso é um cativeiro. É quebrado agora em nome de Jesus. Que a mente seja ampliada e que aquilo que essa pessoa sente no físico seja neutralizado agora em nome de Jesus. Que a unção que despedaça o jugo, que o Senhor derrame a unção do boi selvagem e que essa pessoa tome posse disso para sacudir do pescoço toda a cangalha, porque nós em Cristo nós somos livres, porque se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres. Em o nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, em concordância com o pastor. Irmãos, se a gente começasse a olhar pela prisma da palavra de Deus, nós vamos mudar a nossa mentalidade, vamos sair de lugares que a gente já deveria ter saído há muito tempo, emocionalmente falando, psiquicamente, questão de saúde, territorial e tudo mais. Poli.
Amém, glória a Deus. Querido, às vezes a gente não abre mão de coisas por causa do ganho secundário, tá? É um ganho. Ah, eu não vou fazer isso. E fica ali naquela coitadice, na comiseração, por quê? Ganha um olhar, uma atenção. Freud explica isso, como diz o pastor Moacir. Porque quando a gente nasce, né, lá de 0 a 2 anos, a criança é amamentada, pelo menos deveria ser. E ela recebe o quê? O olhar, a fala da mãe, a atenção. Só que quando algo acontece naquele lugar e a pessoa fica marcada nessa fase da infância, ela vai viver o resto da vida dela atrás deste olhar. Ela vai se casar procurando esse olhar. Isso aí, o nome disso é desejo. Só que isso é inconsciente. A gente não nota isso. Tá? Desejo. Freud chama de desejo. Então, a gente vai viver o resto da vida atrás do quê? Deste olhar, dessa fala, dessa atenção. Então, a gente vai fazer alianças procurando isso, a gente vai se relacionar procurando isso, a gente vai se empregar. Quando a gente não tem isso no emprego, a gente larga, a gente deixa o emprego, aí arruma outro, aí a gente coloca os emblemas. Ah, Deus mandou eu sair, Deus não tem essa porta, Deus não quis isso, joga para Deus, já que somos religiosos. Mas, na verdade, isso é uma questão psíquica que precisa ser resolvida. E hoje a gente está dando algumas ferramentas, a gente não pode... A proposta aqui é 1 hora de oração. Então, se Deus quiser, orem por isso. Vamos fazer um tempo só de questão da alma. Aí a gente vai mexer bastante. Você que não se inscreveu para sábado, a gente tem poucos inscritos, tá? Não temos muitos. Eu queria que fossem um número de pessoas e... Infelizmente, as pessoas não entenderam por quê. Alguns se inscreveram rápido, outros falaram, depois eu faço. Aí, o que acontece? As armadilhas da vida. A física ensina que toda vez que eu estou parada e vou entrar em movimento, o nome disso é sair da inércia, eu enfrento resistências. Isso acontece na física, no espiritual, no emocional. Então, você que não fez a inscrição esperando, coisas aconteceram. E você que fez, outras coisas aconteceram. O aniversário de alguém ficou doente e tudo mais. O que eu proponho aqui, estabeleça suas prioridades. Estabeleça suas prioridades e ore a Deus. É claro que um e outro tem uma questão séria, entendeu? Mas já faça a sua inscrição para a imersão profética. Mas é disso que eu estou falando. Amém. Tá, queridos? Então vamos orar. Você que tem alguma questão, o grupo vai ficar aberto. Você que recebeu uma bênção, foi destravado, coloque lá no grupo, vamos nos edificar. Isso é bom pra gente. E vamos orar por uma data. Só que assim, se você estiver, porque a gente está gastando energia, tempo, dinheiro, e eu fiz de coração para a gente se encontrar, né? É claro que é algo básico, mas é o nosso primeiro, e a gente vai fazer muitos outros daqui por diante, se Deus quiser, porque a gente não vai também seguir nenhuma receita de bolo. O Senhor falou, a gente faz. Deus abençoe, e que semana que vem a gente está aqui de novo juntos. Vamos orar? A P. Fala, P. Graça e paz, povo de Deus. Básico não vai ser, não. Vai ser profundo. Nós estamos entrando nesse movimento para entrar nas profundezas do Senhor. Sem nada no nosso perfil, não consegue ver o que está lá embaixo. Os mergulhadores conseguem ver aquilo que está escondido e os outros não têm a capacidade de visualizar, de ter a experiência. Nós estamos nos preparando para entrarmos em um outro nível espiritual. É mais um degrau aí. Às vezes a gente pensa que tá bom. Estou recebendo uma visão aqui, tá bom. Estou recebendo, não sei o que, tá bom. Você está sendo preparado aqui na sua alma para ser curado de dentro para fora. Nós estamos precisando de pessoas curadas completamente. Tem muitas pessoas que se manifestam nas suas visões, na palavra que dá, na superficialidade e está achando que tá bom, aprendi a nadar. Todas as modalidades, mas não aprendeu ainda a se aprofundar. Então aqui é um lugar onde nós estamos buscando isso. Tem um outdoor bem grande, escrito lá, procura pessoas que tenham comprometimento, pessoas que queiram ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor,
pessoas que querem ser curadas. E para que isso? Para que você também seja um agente de milagres para muito mais pessoas, para você alcançar muito mais pessoas. Às vezes esse ambiente aqui, você até se expressa, mas dentro da sua própria igreja você não tem nem o poder da fala. Então, encontra nesse ambiente aqui um lugar onde você pode extravasar alguma coisa. Agora, eu quero que você traga a sua consciência que aqui é um lugar onde Deus está te forjando para que você seja referência e seja visto. Seja visto no lugar onde você foi plantado. Às vezes tem lá o pastor que menospreza a profecia. Às vezes a gente serve em lugares assim, ou eu estou errado. Menospreza a profecia, fica com a lança na mão, igual Saul ficava com Davi, mirando aí para matar um profeta. Mas eu quero te dizer que o Senhor te reveste de autoridade nessa tarde, em nome de Jesus. Coloca na sua consciência aí que o Senhor quer te levar para um novo nível, não de estar escondido ou se sentir menosprezado por aquilo que aconteceu lá atrás, exteriorizado. Não, você é boca profética do Senhor e assume esse papel. Então, no sábado, nós estaremos nessa jornada aí, que é uma jornada de transformação nas nossas emoções, uma transformação mental e uma transformação espiritual também. Chega do raso. Chega do raso. O nosso oxigênio, toda hora a gente tem que entrar na superfície porque a gente está em vários lugares, fazendo várias coisas, enquanto cada um de nós aqui deveríamos estar em posições estratégicas, fazendo muito mais do que estamos fazendo hoje. Então, te convido a sair do raso. Tem gente que ainda está na praia, nem entrou ainda para nadar. Então, assim, saia dessa inércia que a pastora falou. Saia dessa inércia e comece a tomar uma atitude diante da presença do Senhor e do seu chamado, tá? Essa é a palavra aí. Desculpa discordar, pastora. Não, tá tudo certo. Eu também discordo nesse sentido aí, porque o básico que eu quis dizer é justamente a gente está lançando as primeiras. O básico eu disse que é o primeiro nível de tudo que vai acontecer. Foi isso que eu consertando a minha fala. Não é uma coisa básica, é o básico de fundamentos. Vamos lançar os alicerces para um grande edifício ser edificado aí. Vou aproveitar que o AP está aqui para orar por nós. Queridos, é aquilo que o AP estava falando. A gente vem com a vasilhinha para receber e a gente não olha a nossa condição, não se questiona. Por que eu não começo a transbordar? Está na hora do transbordo, tá bom? AP ora por nós, nos abençoa. Se alguém quiser falar, vai falar no grupo, tá? Deus abençoe. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, na certeza que o Senhor está se movendo aqui em cada vida, em cada coração, está trazendo palavras, direcionamentos, para que nós possamos ser edificados em Ti e para que a nossa realidade mude. Senhor, em nome de Jesus, ajude aqueles que não estão conseguindo sair da inércia. Ajude aqueles que ainda não se destravaram para o novo que o Senhor está liberando desse lugar. Deus, em nome de Jesus, se há alguma coisa, Pai, que ainda precisa ser confessado, que há alguma atitude, algum passo que ainda precisa ser tomado, que nessa tarde, em nome de Jesus, venha ser desatado todo nó, toda barreira caia por terra, toda visão embaçada, seja agora liberada em nome de Jesus. A mente que estiver bloqueada, que esteja desbloqueada pelo poder que há no nome de Jesus, dê ânimo, dê vigor, faça com que as nossas emoções, a nossa mente, ó Pai, esteja totalmente restaurada, redimida, Deus, e comece a receber do plano original. Nós somos, ó Pai, imagem e semelhança do Senhor, e nós queremos, Senhor, pegar da fonte, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Queremos pegar dessa fonte aí para restaurar as nossas vidas, dar 100%, ó Pai, não ficar apenas pela metade, mas dar o nosso 100%, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, para que nós possamos tocar em pessoas,
Eu decreto aqui, ó Pai, em nome de Jesus, daqueles que ainda estão tocando em 10 pessoas, que isso seja, ó Pai amado, triplicado, quadriplicado, em nome de Jesus, que possam tocar em muito mais pessoas, em multidões, em nome de Jesus, que pessoas que estão travadas no profético sejam destravadas agora, em nome de Jesus. Todos os demônios que trabalham, ó Pai, lançando setas, oh Deus bendito, para marcar através do seu histórico passado, seja agora, em nome de Jesus, destruídos, impedidos de ação, em nome de Jesus. Nós retiramos agora toda seta, nós retiramos agora toda trava, em nome de Jesus, para que essa pessoa flua. Aleluia. Flua em nome de Jesus. Que haja fluidez em tudo aquilo que se der, todo embarreiramento, tudo aquilo que foi construído para trazer a paralisação, seja agora detonado no Espírito, em nome de Jesus. Deus, queremos beber da tua fonte, Senhor. Queremos transbordar em ti, não apenas para um sucesso pessoal, mas para trazermos o teu reino. Estamos esquecendo desse detalhe, ó Pai, trazer o teu reino para a terra. Por isso, capacita os teus filhos. Deus, que eles sejam liberados, destravados para um novo tempo. O Senhor já tem feito com que a estação já esteja em um novo nível, em um novo projeto. Por isso, ó Pai, nós estamos debaixo dessa nuvem e queremos, Senhor, ver os resultados daquilo que o Senhor está nos ensinando neste lugar. Venha, Senhor, nos edificar, nos exorte, nos console, ó Pai. Libere palavras novas, libere, ó Pai, revelações. Revele, ó Pai amado, para nós aquilo que está em oculto, escondido. Venha curar as nossas vidas. Que as feridas que nós temos ainda sejam curadas pelo Senhor. Para que sejamos profetas curados. E que nós possamos fazer a diferença. Que nós sejamos, ter uma referência nos lugares onde nós fomos plantados. E que haja frutos de qualidade. E que as pessoas possam comer do fruto, Senhor, que nós produziremos para a honra e glória do seu nome. Dá-nos uma tarde abençoada, um restante de semana abençoado. Que haja reflexões, ó Pai, profundas através do seu Espírito, para que nós possamos crescer, para que nós possamos produzir, sair, ó Pai, de toda inércia. Que seja dado, ó Pai amado, um restart na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, cumprir o teu querer e o teu propósito, que é avançar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus. Até Vamos o final. correr, costas. Amém, amém, que o Senhor nos cubra com sangue, que abençoe apóstolo, Poli, Jana e Moacir, que também falaram aqui, que vocês recebam os despojos dessa batalha. Vamos adiante, levar o povo. Eu quero contar uma visão que eu tive, não hoje, mas eu tinha visto uma vez, a Carol estava até no mesmo culto que eu, falei, Carol, tem um rio de fogo passando aqui. Eu já tinha visto há um tempo atrás, mas eu tive medo de me queimar, olha só. E naquele dia eu vi, eu falei, tem um rio de fogo e eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar. E ela, então vai. Ficou meio assim, né, não entendendo nada, e eu andei no meio da igreja e mergulhei nele. Passou um mês, eu estava numa igreja, e eu mergulhei, nem lembrava. Eu entrei. E aí passou um mês, eu estava numa igreja e eu vi esse rio vindo de novo. Só que quando eu vi o rio de perto, o fogo, aquele rio vindo assim, todo esse fogo éramos nós. E comigo na frente de cavalo era fogo, só via fogo. As bandeiras eram fogo, as pessoas eram fogo. Estávamos nós na frente, nos cavalos, e o rio vinha atrás. Nós somos o rio de fogo que vai incendiar não só o Brasil, irmão.
E eu quero contar com vocês. Por isso que a gente está fazendo todos esses programas. Orem por nós. Orem. Você faz parte disso. Você é o pedaço, a fagulha, o fogo que Deus vai levantar e levar para incendiar as nações. E como foi a pregação daquele dia do escudo? Juntos. Nós somos mais guardados, mais protegidos. Fiquemos juntos, não aceite acusação contra o seu irmão, abençoe, perdoe e vamos que vamos, tá? Sábado eu vejo alguns e terça a gente vê mais alguns. Deus abençoe. Shalom, shalom. Paz, obrigada.